Vem ser dizimista na comunidade, conhece de perto, não é novidade. Vem ser dizimista na comunidade, caminho que ensina a fraternidade. Paz e bem, irmãos e irmãs. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a pastoral do dízimo em uma possível relação com a espiritualidade franciscana. Para falarmos sobre isso, precisamos antes entender como era a relação de São Francisco de Assis com o dinheiro. Podemos dividir esse assunto em dois momentos. Um antes da sua conversão e outro após a sua conversão. Duas maneiras diferentes da relação de Francisco de Assis com o dinheiro. Francisco viveu por volta do ano de 1200, na Idade Média. Neste tempo, a classe da burguesia estava crescendo bastante, e pode-se falar que Francisco fazia parte dela, porque a sua família era uma família de comerciantes de tecidos. Podemos dizer assim que Francisco tinha uma relação direta com o dinheiro. As fontes sobre sua vida contam um pouco sobre isso, quando diz que ele negou a esmola a um pobre, mas arrependido tomou um punhado de moedas e levou para ele. Ou também, em outra ocasião, quando ele mesmo, fazendo uma visita à igreja de Roma, deu uma grande oferta, uma oferta generosa. Além disso, São Francisco tinha o sonho de se tornar cavaleiro, de se tornar nobre, o que lhe daria por consequência uma grande prosperidade de bens, também possível de dinheiro. Porém, após a sua conversão, vemos que a sua relação com o dinheiro muda drasticamente. Já nem sequer ousa tocar em alguma moeda. Francisco tinha um propósito muito forte em relação às palavras de Jesus no Evangelho, quando diz: não se pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Não se pode ter dois senhores. Somente podemos servir a um Senhor. E deste modo ele buscava sempre seguir mais nesse desapego com os bens deste mundo, para poder se unir ao bem maior, que era o próprio Deus. A sua posição tão dura com o dinheiro, que até mesmo na regra da vida dos irmãos, há um capítulo que orienta a não receber dinheiro. Ele viu um perigo muito grande nisso, porque isso poderia afastar-se de Deus. Como sabemos, Francisco queria servir somente a ele. Esse capítulo, o capítulo 4, diz o seguinte: os irmãos não recebam dinheiro. Mando firmemente a todos os irmãos que jamais recebam moedas ou dinheiro por si ou por pessoa intermediária, para as necessidades dos irmãos enfermos e para vestir os outros irmãos. Tão somente os ministros e custódios exerçam solícito cuidado por meio de amigos espirituais, e segundo os lugares, tempos e regiões frias, observem o que convém à necessidade, salvo sempre, como está dito, que não recebam moedas ou dinheiro. Bom, sabemos que a época de São Francisco não é como atualmente. Hoje o dinheiro é praticamente a única coisa que se pode trocar em uma compra comercial. Acaba sendo inevitável receber algo que não tenha passado antes por uma troca dessa forma, com dinheiro ou moeda. E a oferta do dízimo acaba também passando por essa dimensão das moedas, do dinheiro, das cédulas. E também sabemos, que essa questão do dízimo, nota-se também essa questão da partilha, já se observa desde o Atos dos Apóstolos. Colocavam tudo o que tinham em comum, ou seja, ninguém tinha posse sobre nada, e tudo pertencia à comunidade em sua vida de partilha. Deste modo também não faltava nada para ninguém. Portanto, buscamos como comunidade cristã nos iluminar também pelo desapego de São Francisco. O fato de ofertar o dinheiro no dízimo deve ser a consequência de uma vida doada em Deus e na comunidade. O dinheiro não é o mais importante e também não é algo que seja prejudicial.
Jesus com seus discípulos também tinha uma bolsa em comum, mas o fato não é colocar isso à frente do serviço a Deus da comunidade, e sim fazer uma partilha, favorecer a partilha entre os cristãos. Cada oferta, seja ela pequena ou seja grande, deve ser feita primeiramente no coração, primeiramente na busca do amor de Deus, e o resto acaba vindo por consequência. Sabemos que hoje muitas coisas dependem do dinheiro, mas devemos sempre recordar que nosso irmão Francisco de Assis nos ensina que no seguimento de Jesus Cristo, sempre caminhando nos passos da pobreza e da fraternidade, nosso dízimo deve ser apenas um reflexo do amor de Deus vivido e partilhado anteriormente com os irmãos, em nossas comunidades. O dinheiro acaba sendo apenas um instrumento que auxilia a partilha, e não o nosso Mestre e Senhor. Com São Francisco vemos a importância de lembrar sempre que o nosso único Senhor é o próprio Deus, Jesus Cristo, que por sua vez, como nós sabemos, foi pobre na terra e sempre buscou o amor e a integridade das pessoas em primeiro lugar. Sendo assim, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo possa conduzir os nossos passos nessa caminhada de fé. Paz e bem. Vem ser dizimista na comunidade, conhece de perto, não é novidade. Vem ser dizimista na comunidade, caminho que ensina a fraternidade.